Aleluia! Boa noite mais uma vez para você que está aqui, você que está em casa. Se você está em casa, deu uma carreira, foi para outro cômodo, você pode ir tomando o seu lugar. E você que está aqui também, tome o seu assento. Nós vamos continuar com o nosso culto. Já louvamos ao Senhor, já entoamos louvores a Ele. E agora vamos, com uma alegria muito grande, receber aqui os entrevistados dessa noite, ok? Então eu quero pedir para o pessoal, por gentileza, anunciá-los. Nossa primeira convidada é Patrícia Mazzonetto, 33 anos, bacharel em biologia, mestre e doutora em ciências na área de neurogenética e hoje atua como geneticista molecular em uma empresa de medicina genômica. Com vocês, Patrícia Mazzonetto. Nosso próximo entrevistado é Ricardo Mazzonetto, 32 anos, pastor, biomédico e gestor de um laboratório da 5ª maior empresa de medicina diagnóstica do mundo. Com vocês, Ricardo Mazzonetto. Vocês gostaram dessa? Foi maneira, né? Gente, queria dar as boas-vindas aqui à doutora Patrícia. Tem, isso aqui, é patente, é para poucos, viu, gente? E a Fati e o Rick são nossos pastores também aqui na igreja. Se você não os conhece, estão à frente de diversas áreas, diversos departamentos. Estiveram à frente do Plug por alguns anos também. E hoje nós temos a honra de recebê-los aqui. Então, se você puder, dá mais uma salva de palmas aí para eles. Muito bom. Hoje a gente tem um plug num formato diferente e a gente vai fazer algo. A gente vai bater um papo com relação ao Dia dos Namorados. A gente vai falar um pouco de relacionamento em diversas áreas. Obviamente, gente, não dá para a gente abordar um único assunto na sua profundidade. Então, a gente lançou algumas perguntas ao longo da semana lá no Instagram do Plug. E baseado naquelas perguntas e alguns outros inputs que a gente teve aí, a gente jogou uma roupagem em algumas frases de algumas situações. E o negócio vai acontecer dessa forma. A gente vai ler aqui algumas dessas frases que chegaram até nós. E a gente vai ter o Rick e a Paty aí comentando em cima dessas frases. Talvez você se identifique. Se você se identificar demais, calma que não é de você que a gente está falando. Então, guarde seu coração e que a gente possa ter aí esse tempo. E aí eu queria já começar fazendo uma primeira pergunta, não pergunta, né, mas lendo aqui uma primeira frase que a gente recebeu. E a gente recebeu parte, a gente montou parte, e eu vou ler junto com vocês. Vai aparecer na tela também para vocês. Então, Bia, se você puder jogar na tela aí a primeira frase, e eu leio daqui, e é um bate-papo entre que uma pessoa disse algo mais ou menos nessa linha. Nossa, estou me sentindo tão carente e sozinho. Eu preciso muito de um namorado para me fazer feliz. Hashtag ame o próximo. Assinado Próximo da Silva. Ô, glória, né? Boa noite, gente, tudo bem? Graça e paz.
Primeiramente, muito obrigado, pastor Greg da Sabrina. Temos certeza que estamos continuando numa noite muito agradável. Bom, primeiramente, é algo muito engraçado da gente escutar, porque por muitas vezes eu sei que todos nós já pensamos isso, não é? A gente fala assim, eu me sinto sozinha, eu preciso de comprar algo, eu preciso ter alguém, eu preciso fazer alguma coisa para me sentir bem. Mas a palavra fala lá em Romanos 10:8 que a partir do momento que a gente confessa com a nossa boca que Cristo é o Senhor e que crê com o nosso coração que Ele ressuscitou dos mortos, a gente já é salvo. E a palavra também diz que nós somos um com Ele. Então, nós não somos metade, nós somos um, né? Nós sabemos também que nós somos um espírito. Então, em nenhum tempo, em nenhum momento, o que nós somos com o Senhor é feito em parte. Nós somos completos nele. Então, nós não precisamos, na verdade, de ter alguma coisa, nós precisamos ter alguém, de ter um relacionamento. Quando a gente tem um relacionamento é muito bom, né? E a gente não quer falar ao contrário disso, deixar de incentivar as pessoas, porque realmente é gostoso, a gente vive isso, né? Hoje nós somos casados, esse ano nós completamos 7 anos de casamento. Eu casei com 16. Brincadeira. Mas é muito gostoso, né? Saber que nós estamos construindo algo. Então, é muito bom, sim. Só que quando você conhece alguém bacana, aquela pessoa ela se torna um complemento para uma vida que você já tem com Cristo. Então, você já é completo, você já é um com o Senhor, mas aquela pessoa, você escolhe uma pessoa para que ela possa, no dia a dia, viver toda a bondade do Senhor. Então, você já é um, mas aquela pessoa vem para alegrar ainda mais sua vida. Fala, galera. Beleza? Tudo bem? Então, gente, na realidade, a gente já escutou muito disso, né? Já ouviu muito. E o importante é a gente entender que todo ser humano, na realidade, ele vai ter algo que precisa ser preenchido, né? A Bíblia nos garante que todos caíram, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, nós não podíamos mais, essa era a realidade de todos aqueles que ainda não reconheceram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou aqueles que ainda não fizeram, né? Então, todos que estão nessa condição são pessoas que sempre vão ter alguma coisa dentro de si que precisa ser preenchido, né? Então, normalmente essa carência, ela vem disso. Na verdade, né, como a Patrícia falou, é gostoso você ter alguém, é gostoso você estar com alguém, mas existe uma carência em você que só vai ser preenchida quando você tiver contato com o amor de Deus através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então, a partir do momento que você encara isso e você reconhece que existe uma carência e que você vai preenchê-la, e a única forma de preenchê-la corretamente é através do amor de Deus, é com o amor de Deus, o relacionamento, como a Paty falou, ele virá para ser um complemento. Alguém que vai caminhar com você naquilo que você já está fazendo em Cristo Jesus e cumprindo o propósito que Ele tem para a tua vida. Então é alguém que vai chegar para somar, não é alguém que vai chegar para te suprir, é alguém que vai chegar para somar, né? E fique muito claro, gente, que se você já um dia cantou as metades da laranja, elas não existem, né? Isso é uma... Tem que ser 2 laranjas inteiras, né? Exato. Certo. Na verdade, se contaram isso para você, que existe uma alma gêmea, que existe alguém separado, específico para você, e você só vai se sentir completo quando você encontrar com essa pessoa, parte dessa história é verdade. Essa pessoa, ela existe, o nome dela é Jesus Cristo. Então, você só vai se sentir completo quando você estiver com ela. Então, a metade da tua laranja chama-se Jesus Cristo. E a pessoa que vai caminhar com você vai vir para somar. Uau, muito bom, muito bom. Nós temos uma outra frase, uma outra declaração que foi feita. E aí, Bia, se quiser pôr na tela, número 2. Cara, faz 3 dias que eu terminei e você acredita que o crush já me mandou um oi, sumido, oi, sumida. Prometi pra mim mesmo que iria ficar de boa, mas logo o crush que me mandou uma mensagem, eu não posso perder essa oportunidade, né? Hashtag vontade de Deus. Então, aí a gente percebe o seguinte, né? Normalmente, quando a gente faz esse tipo de comentário, na verdade, quando nós estamos realmente focados em Cristo Jesus, no Senhor, o mais importante é nós entendermos, na realidade, o tempo que nós estamos vivendo. E qual é a vontade de Deus, de fato, para as nossas vidas. E lá em Romanos, eu quero ler com vocês, Romanos 12:2, não precisa abrir, só prestar atenção, diz o seguinte:
Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, é importante nós entendermos que, na realidade, o estar solteiro é um momento extraordinário, onde você pode explorar a perfeita vontade de Deus para a tua vida. Não que o relacionamento não o seja, mas você está em uma fase da tua vida que você pode dedicar o seu tempo para a sua profissão, para os seus estudos, você pode dedicar o seu tempo para servir ao Senhor. Então, é um momento de crescimento. Então, normalmente, quando a gente fala que o nosso foco é o Senhor, de fato, nós temos que manter esse foco nele. E você ter um relacionamento com o Senhor não é algo que acontece do dia para a noite. Você se entrega ao Senhor e você é completo nele. Mas imagina que não existe um limite para um relacionamento com Deus. Você sempre pode prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, assim como a gente conhece alguém com o passar dos anos, é assim também com o Senhor, cada vez mais em comunhão com Ele, o agradando, o conhecendo mais, sabendo aquilo que Ele tem para você, e aos poucos você vai construindo e compreendendo essa vontade perfeita que em Romanos fala. Legal. É legal a gente ver isso, porque muitas vezes a gente encontra pessoas que se deixam levar, né, por algo que é momentâneo. A pessoa que eu sempre tive uma queda ali, agora ela está, do nada, demonstrou um interesse em mim, então não importa todos os planos que eu já fiz com o Senhor, agora eu vou paralisá-los, porque eu vou dar atenção para alguém aqui, e às vezes a gente nem sabe se aquilo tem, de fato, um propósito verdadeiro, ou algo que vai ser duradouro, ou algo do tipo, né? É importante a gente ficar atento para essas coisas. A gente vai ler mais uma declaração aqui desse primeiro bloco, e a gente tem uma surpresa para vocês, tá bom? A próxima frase diz assim: mano, e a namorada? Que nada, eu tô suave disso, o meu alvo é Cristo. Uma semana depois a gente ouve: oi amor, tô com saudades. Hashtag de repente de Deus. Às vezes a gente... Às vezes a gente acha que existem algumas coincidências, não é mesmo? A gente fala assim, tô solteiro, tô tranquilo, tá tudo bem. Aí você se depara com uma pessoa e fala assim, não, só pode ser essa, porque esse é o momento certo. Mas já que o seu foco é Cristo e você já compreendeu no seu coração que esse é o momento de você não ter ninguém, que você gostaria realmente de se dedicar ao Senhor, então mantenha-se nesse foco. A pessoa ela não vai sumir do mapa, ela não vai mudar de país, ela não vai morrer precocemente, então assim, tá tudo bem. Se você mantiver o seu alvo em Cristo, com o passar dos dias, você vai compreendendo se é realmente aquela pessoa, se é realmente aquele tempo, se é aquilo que você deseja. Então, assim, nós cremos que se esse momento o seu foco é Cristo unicamente, fique nesse foco, porque é só nesse foco que você vai ter sucesso. E aí sim você vai conseguir descobrir com o passar dos dias se esse é o tempo e o modo de cada coisa. Às vezes a gente acha que com a pressa a gente vai ser suprido ou vai perder aquela oportunidade, mas não é. As coisas acontecem no tempo certo, da maneira certa, quando você tem calma. Então não precisa conhecer alguém e achar que aquela pessoa é a prometida, que é aquela pessoa que você quer casar e ter 5 filhos e já fazer o seu futuro com ela. Pode ter calma que, com o tempo, você vai perceber se é ou não é. E se, na realidade, você conversar com algumas pessoas, né, casais que são bem-sucedidos, né, que têm uma família bem estruturada, uma família bem-sucedida, quando você conversa com algumas pessoas dentro da igreja, você vai perceber uma coincidência. Normalmente, todos aqueles que deram certo, né, famílias que são bem estruturadas, que são felizes, que curtem a vida junto, que vivem uma vida super gostosa, essas pessoas, quando elas se conheceram, na sua grande maioria, elas estavam no maior nível de intimidade e comprometimento delas com Deus. Então, elas não estavam buscando um relacionamento. Elas estavam, sim, fortalecendo o relacionamento delas com Deus. Então, elas não estavam buscando suprir uma carência. Elas estavam vivendo a vida que Deus havia projetado para elas naquele momento, naquela fase, comprometidas, envolvidas, plenamente conectadas com o Senhor. E aí foi uma consequência. Aconteceu. Conheceu, se envolveu. E aí a gente vai bater um papinho mais para frente sobre outros pontos sobre essa fase aí.
Legal. É importante a gente citar, né, que a gente tem até alguns testemunhos de pessoas que de fato conheceram seu marido ou sua esposa e numa situação totalmente inesperada, e a gente tem pessoas que em 1 mês estavam casados, em 3 meses estavam casados, e o casamento está tudo bem, a gente incentiva isso completamente. A gente entende família é projeto de Deus, mas da mesma forma que nem todo mundo ganha na Mega Sena, a gente precisa entender que nem tudo é de repente de Deus. Então, assim como eles falaram, a gente precisa de fato estar bem no Senhor, para a gente estar com as nossas faculdades mentais bem, a gente estar com o nosso espírito sintonizado na rádio certo, e aí quando esse de repente de fato acontece, a gente tem a segurança para dar passos. A palavra diz que essa palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, quando a gente está cheio da palavra, a gente está cheio da certeza e da clareza do nosso próximo passo e do passo que a gente vai dar daqui a 5, 10 anos. Então, a gente não precisa errar quando a gente está em Deus. Amém? E encerrando esse primeiro bloco, que a gente tocou em algumas coisas aí relacionadas à carência, à pressa, a relacionamento, eu gostaria de chamar a nossa assistente de palco, por gentileza, para ela... Uhul! Assistente de palco. Vai, Débora! Vai, Débora! Vai, Débora! Para a gente pôr aqui uma água para os nossos entrevistados, enquanto nossa assistente de palco, Débora, e mulher do senhor Diogo, que está ali, enquanto ela o serve, eu gostaria de dizer para você que está aqui, você vai ganhar um presente da nossa parte. Eu não sei se você já chegou a ver no site do nosso ministério, e eu convido você a acessar o verboshop.com.br, onde nós temos livros e diversas outras coisas além de livros, mas o foco de fato são livros que o nosso ministério produz com ministros inspirados para compartilharem de conteúdos para abençoar a nossa vida. E nós temos nesse mês um dos lançamentos é o livro Namoro Fast Food. Esse livro foi escrito pelo pastor Leandro Machado, que é lá ele está próximo ali a Bauru, não sei se ele é exatamente de Bauru mesmo, né? Ele é da igreja de Bauru. Bauru acho que tem 3 igrejas, isso. E o pastor Leandro Machado é de uma dessas igrejas e escreveu um livro. Nós já presenteamos aqui o Henrique e a Paty com um livro. Muito bom, maravilhoso. E é sensacional. Basicamente, assim, só para você ter um gostinho do que a gente está falando, você imagina que aquela comida excelente que a sua avó preparou para você comer, ela levou tempo para ser feita, ela precisou de diversas coisas para ser preparada. Muitas vezes a gente tem receitas de comidas que ficam de um dia para o outro para pegar gosto, e a gente tem aquela experiência que vai explodir a nossa cabeça, e é diferente de um fast food. E muitas vezes a gente está em casa e a gente só fala assim: nossa, eu não estou muito legal, estou meio na preguiça, não quero comer uma coisa, vou pedir um fast food, vou pedir um lanche daquele do M Grandão que não está patrocinando, a gente não vai fazer propaganda. E aí a gente acaba comendo algo que não tem de todos os nutrientes que a gente teria numa comida que foi preparada com calma. E essa mesma analogia é trazida e explorada em diversos outros desdobramentos, para que a gente entenda que relacionamentos não devem ser relacionamentos fast food. Você está falando da sua vida e da sua jornada, dos anos, do seu tempo, que é algo precioso que você tem. Então isso precisa ser tratado com muito zelo e não de uma maneira como um fast food. Por conta disso, nós vamos presentear alguns de vocês com um desses exemplares que nós já adquirimos com o pastor Leandro. Só que ele não vem fácil assim, né? Porque seria muito fácil. Seria muito fácil eu só falar assim: alguém vai ganhar e tal. A gente vai fazer uma pergunta, e o primeiro que responder, a gente vai contar com a nossa assistente de palco para presenteá-lo. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer é para ver se você é crente, está lendo a Bíblia, ou pelo menos assistindo as novelas da Record lá. Brincadeira, não assisto não, gente, brincadeira. Mas não podia perder a piada. Vamos lá, então, para ganhar o primeiro livro, e tem uma surpresinha dentro também, Dia dos Namorados, se você está solteiro, você vai ganhar um chocolate aí para massagear a sua alma.
Vamos lá. Você sabe a resposta, você levanta a mão e a gente vai falar para você ficar em pé. E aí, se estiver certo, você ganha um exemplar. Quem teve que esperar 14 anos para casar com quem amava na Bíblia? Ó, já gritou ali, Jacó. A gente vê... acho que tá desligado, Jacó. Glórias! Então, Débora, por gentileza, apresentei nosso querido Ícaro. Uma salva de palmas pro Ícaro. O nosso youtuber favorito, né? Nosso youtuber favorito, se você não o conhece, ele é casado com a Mari Moreira Carreteiro também, Mari? Carreteiro, né? E agora Lima. 2 artistas cheios de dons e talentos. Você precisa conhecê-los, estar próximo deles, abençoá-los e pagar uma pizza para eles. Mais um pra gente dar sequência, então. Eu quero perguntar para vocês aqui, quem aqui tem mais tempo de namoro? E para ajudar, eu quero dizer, a partir de 1 ano de namoro. Tem um casal meio tímido aqui ou eu não tô... eu não sei se... Eu acho que a gente vai ter que fazer um aconselhamento já. Assim, mais de 1 ano ou não? Então temos 2. Mais de 2 anos? Não, mais de 1 ano e meio. Então, mais de 1 ano e meio. Cadê o Renanzinho? Tá calado aí, Renan? Quanto? 5 o quê? 5 anos? É verdade? São 5 anos de casado? Namoro. 5 anos de namoro. 5 anos. Não, então eles ganharam. Então, Débora, por favor. Uma salva de palmas. No caso deles, pode desconsiderar o food do fast food e ficar só com o fast para ir rápido em nome de Jesus. A Débora falou amém. Você tá na internet, você tá perdendo, gente. Amém. Muito obrigado. Vocês estão gostando da nossa banda de palco aqui? Sensacional. Uma salva de palmas para eles. Eu queria cantar, se o Fábio pudesse fazer aquela música que ele tava tocando. Não, acho que é melhor a gente seguir no bloco. Tá bom, então, vamos responder as perguntas. Depois você faz o tempo da oficina G3, Fábio, por gentileza. O tempo, a gente vai cantar depois. Beleza. Então a gente tem mais livros mais pra frente, a gente vai seguindo com mais algumas frases, algumas declarações. Novamente, se você se identificar com essas perguntas, fique tranquilo, não é de você que a gente está falando, tá bom? Número 4, vamos lá. E aí, brother, e a varoa do manto, glórias, que estava contigo aquele dia? Nossa, ela era tão do fogo que a gente pegou fogo a noite inteira. Aí sabe como é que é, né? Não namoro gente assim, eu só pulo a fogueira mesmo. Hashtag a fila andou. É especial São João essa, né? E aí, gente? Bora a lá, varoa então. do fogo, mas é um fogo meio estranho. Só abrindo aspas, varoa e varão, né? Aqui. Exato, ambos. Que ninguém pega fogo sozinho, né? Ou até pega, mas mas é um assunto que vai vir mais pra frente, né? A gente deixa pra frente esse assunto aí. Quando você resolve a sua vida sozinho, mas isso a gente conversa depois. Isso é o próximo bloco, Então é o seguinte, aí na realidade, gente, acho que eu não vou nem entrar no aspecto espiritual da coisa, pelo menos primeiro, né? Só desse tipo de comentário, de falar que não fica com gente assim, você já começa a perceber como está distorcido a questão de relacionamento, né? É algo passageiro, algo momentâneo, então não estou falando nem no tocante à parte espiritual, mas o quão danoso isso pode ser, né? Você se envolver com uma outra pessoa, simplesmente se deixando levar pelo desejo, pela vontade, algo rápido, algo passageiro, o quanto isso pode trazer de prejuízo para você, porque a partir do momento que você se envolve com alguém, vai ser criada de forma automática. Automática eu quero dizer o seguinte, só para você entender. Vai ser criada uma memória, né, desse relacionamento. É fato. Isso nas suas emoções, no seu sentimento. Então isso vai trazer, muitas das vezes, a gente pode dizer inclusive 100% das vezes, isso vai te trazer um prejuízo. E a gente vai conversar um pouquinho lá na frente. Mas o que eu quero primeiro explanar aqui é o seguinte.
Na realidade, na Bíblia, gente, não existe a palavra namoro, tá? Então, quando a gente fala aí de sexualidade, de relação sexual, de sexo, de transar, então assim, claramente... namorar, de fazer amor. De namorar, de fazer amorzinho, né? Quando você fala de sexo, e a Bíblia fala de sexo, graças a Deus por isso, e Ele criou o sexo, como na Bíblia não existe o termo namoro, toda relação sexual, diante de Deus, é dentro de um casamento. Ok? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender, né? E a Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, eu quero ler com vocês também, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Versículo 4, cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Versículo 5, não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. Então, assim, primeiro, o namoro não existe na Bíblia. O namoro acontece, está tudo bem, desde que aconteça de forma correta, e a gente vai conversar durante toda a noite sobre isso. Mas, quando fala sobre relacionamento sexual, é dentro do casamento, ok? Um homem e uma mulher que decidem ter uma vida junto, que se casam, que assumem um compromisso diante de outras pessoas, que diante de Deus, diante de outras pessoas, e decidem caminhar juntos. Esse é o casamento, esse é o relacionamento diante de Deus, ok? Então, sexo existe dentro do casamento. Agora, é importante a gente entender, porque eu já ouvi muita gente falar isso também, tipo, tratar o desejo sexual, a vontade de transar tal, e tudo mais, como se fosse algo demoníaco. E não é. Tá? Então, acho que a primeira coisa que você precisa entender também é que... A pessoa acha que porque ela tem o desejo, ela está com o cão tá no couro, pecando, né? Exatamente. E muita gente, na realidade, a gente brinca com algumas pessoas tal, e tudo mais, mas, de fato, algumas pessoas têm essa ideia. Realmente estão com algum demônio, né? E, na realidade, isso não é demônio, né? Isso foi criado por Deus, graças a Deus. Então, você ter o desejo, você sentir vontade de se relacionar sexualmente é algo da natureza humana, ok? É fisiológico, não é patológico. Então, é uma série de questões hormonais que envolvem e acontecem no seu corpo, uma resposta endócrina e neurológica que te trazem esses impulsos, né? Onde está o problema, então? É você se deixar dominar por isso. É aí que mora o problema. Então, existem algumas estratégias, existem algumas coisas que precisam ser feitas para que você não se deixe levar, não se deixe dominar pelo desejo, pela paixão e acabar errando, pecando e, de fato, se distanciando de Deus. E quando a gente fala sobre casamento, nós entendemos que nós precisamos estar corretos perante ao Senhor. Então, além de praticarmos o sexo, uma vida de intimidade dentro do casamento, quando nós decidimos fazer uma aliança com alguém, nós precisamos estar corretos também perante a sociedade. Então, nós sabemos que hoje, né, nós temos uma oportunidade de legalizarmos a sua união. Então, perante ao Senhor, também é importante que você esteja correto de acordo com a lei do país, com a lei que rege o nosso planeta, né? Que é você ter um documento assinado, que você está comprometido, você está casado, você está em matrimônio com uma pessoa. Então, quando a gente fala em casamento, nós estamos falando de uma decisão que você tem perante ao Senhor e também perante aos homens, perante o governo. Então, muitas vezes, eu sei que a gente às vezes fala, mas eu decidi casar e estou casado. Não necessariamente você está. Se você não tem um compromisso firmado com essa pessoa, na verdade, você não está casado. Mas você tem a oportunidade de oficializar isso e não ter medo. Porque, às vezes, a gente pensa isso, né? Se não der certo, cada um vai para o seu canto. E não é, porque você já está envolvido com uma pessoa. Então, não é simples assim, não é um papel que vai te impedir, mas é um papel que vai legalizar a sua situação e vai te deixar correto perante o Senhor. Então, é importante, caso você não esteja legalmente casado, é importante que você o faça. Muito bom, muito bom. E é legal vocês abordarem essa perspectiva, porque muitas vezes a gente só ouve a parte espiritual do lance da aliança de sangue que é formada, mas existem vários outros princípios e outros deveres envolvidos no matrimônio que a gente também dá vazão agora, né, com a fala de vocês. Seja ela por conta
da parte biológica de tudo que acontece, seja da parte social e moral também, né, que acontece. Muito bom. Eu faria um comentário. Pode falar, você quer completar? Só um adendo é o seguinte. O importante, gente, é a gente entender que, na realidade, Deus, quando Ele estabelece os seus princípios, os seus valores, Ele não tem o propósito e nunca vai ter o propósito de trazer condenação para absolutamente ninguém. Então, se por um acaso você viveu dentro dessa realidade, né, de ter relações sexuais sem que você seja casado, ou se você ainda vive dentro dessa realidade, Deus não está trazendo essa instrução para que você se sinta condenado. Tipo, então já era para mim, acabou, já que eu vou pro inferno, bora abraçar o capeta e arrepiar, sair transando com todo mundo. Não é esse o objetivo. O objetivo é a palavra, ela sempre vem para te trazer instrução, sempre vem para abrir os teus olhos, para que você possa perceber que existe uma vida diferente que estão lhe oferecendo, que Deus tem uma proposta totalmente diferente daquela que a sociedade está tentando te impor. E a proposta de Deus sempre vai ser boa, sempre vai ser perfeita e sempre vai ser agradável. Então, se você viveu ou ainda vive dentro dessa realidade, o que você precisa na realidade é mudar o seu comportamento, é perceber que, de fato, aquilo que você está fazendo, esse tipo de comportamento não agrada a Deus e que você precisa mudar o seu comportamento. Até porque arrependimento, gente, está totalmente atrelado com mudança de comportamento. Senão, o que você tem é remorso. Terminou de transar, putz, não era para fazer, e agora que eu fiz, passa uma noite chateado, passa um dia chateado, depois está saindo com uma outra pessoa, está se envolvendo sexualmente novamente. Isso, na realidade, é remorso. Né? Então, mas a Bíblia fala que se eu me arrepender dos meus pecados, confessá-la ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me limpar de toda a impureza. De fato, a Bíblia nos garante isso, mas a mesma Bíblia que fala isso também fala que de Deus não se zomba. E a partir do momento que você, porque você tem plena consciência do que o que você está fazendo é errado, e você continua fazendo mesmo estando errado, achando que Deus vai sempre te perdoar, o que você já está fazendo é zombando do caráter de Deus. Então é importante a gente entender que a palavra não vem, em hipótese alguma, para trazer condenação. Isso é papel do diabo. A palavra vem para nos trazer liberdade, para abrir os nossos olhos e para mudar o nosso comportamento, para que a mudança do comportamento possa gerar em nós e para que, com a mudança do comportamento, nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Amém? Muito bem. Muito bom. Amém, amém. Tem uma declaração que dá para a gente emendar aí nesse mesmo tema. Bia, se puder pôr na tela aí a número 5, é um pequeno diálogo, um breve diálogo, que diz assim: Oi, anjo em forma de gente, Netflix em casa hoje? Estarei só. Não, já assisti todos os últimos lançamentos. Tudo bem, a gente assiste Titanic de novo. Hashtag Dalila Mãos de Tesoura. Gente, todo mundo sabe que o final do Titanic é o quê? Ele vai afundar. E vai acontecer a mesma coisa com o seu relacionamento. Você vai afundar junto com o Titanic. Então, assim, eu quero ler um texto com vocês que nós separamos aqui. Está lá em 1 Coríntios 6, 18. Vamos começar do 18, nós vamos até o 20. Fujam da imoralidade sexual. Ponto de interrogação. Exclamação. Interrogação não, pelo amor de Deus, gente, exclamação. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois vocês foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Então, tudo que nós fazemos, nós podemos honrar ou desonrar ao Senhor. E isso é simplesmente uma escolha que nós fazemos diariamente. Não existe uma maneira de falar assim, desonrei ao Senhor e acabou. Não, você escolhe, né? Graças a Deus, nós somos providos de um sistema nervoso central que rege o nosso corpo e Deus nos dá inteligência e habilidade para que vivamos todos os dias. Então, assim, a gente pode pensar, mas a gente não vai fazer sexo, a gente só vai assistir um filme. Queridos, o sexo, ele não é somente uma penetração. O sexo, ele vai além, né? Ele pode acontecer num toque. Você pode, muitas vezes, já estar errado com aquilo que você está pensando, porque você já está planejando um acontecimento. Às vezes a gente fala assim, mas isso é igual
quando a gente pensa que algo muito remoto não vai acontecer, né? Eu só estou pensando, mas eu vou maquinar aqui sozinho e nada vai acontecer. É um engano, porque isso já é um plano para uma execução. Então, não se... A pessoa está em casa se arrumando, ela já está na maldade, né? Já está escolhendo a lingerie ou a cueca, né? Furada aqui, não, acho que eu vou pôr vou depilar a perna, mas nada vai acontecer. Eu vou só assistir o Titanic. Exatamente. 3 horas e bolinha de filme, né? Exato. Vai que alguma coisa acontece. Então, a gente não pode cair nessa furada, porque a imoralidade sexual, ela entra em prostituição. Às vezes é uma palavra forte, mas é verdade, né? Ela é uma obra da carne. Então, quem executa essa obra é a sua carne, porém, guiado pelos seus pensamentos. Não é simplesmente a sua carne foi e aconteceu. Não, né? Existiu um pensamento para que tudo isso fosse possível. Então, caso esse convite aconteça, se você quiser se manter firmado na palavra do Senhor, não aceite. Porque possivelmente essa pessoa ela também não está interessada e nem tem os princípios da palavra para que o relacionamento de vocês possam prosseguir. Então, possivelmente, vocês vão errar. E aí, gente, não sei se vocês perceberam, mas esse versículo ele começa muito claro. Fujam da imoralidade sexual. Então, assim, é fugir, de fato, dessas artimanhas que nós mesmos criamos para estarmos em uma situação onde nós sabemos onde nós queremos ir e como nós queremos que termine, né? Essa história de, caí, pequei, tipo, tô vindo, com o olho fechado, quando você vê, tá pelado dentro da cama, tá pelado em cima da cama, com outra pessoa, né? Então, cara... O golpe tá aí, cai quem quer. Velho, isso não existe, isso, é mentira, na verdade. Você decidiu, né? Você escolheu, quando você começou a matutar tudo que você ia fazer, como ia ser, que filme ia ser, porque o Titanic, por causa da cena do carro, né? Quem assistiu sabe o que eu tô falando. Então, tem essas coisas, porque você já começa a perceber. Ou o Leonardo DiCaprio pintando ela no quadro. Então, assim, normalmente você já tá maturando a coisa, porque você sabe onde você quer sair. E isso daí vão ser starts para que você... vão ser gatilhos, na realidade, que vão disparar e vão intensificar ainda mais tudo aquilo que já está acontecendo no seu corpo. Então, a Bíblia é muito clara. Gente, é fugir, entendeu? De fato evitar. Cara, então assim, eu e a Patrícia, quando nós estávamos namorando, nós percebíamos que, em um determinado momento, nós não podíamos, né, estar sozinhos, nós não podíamos ficar sozinhos em casa. Vocês tinham discernimento da consciência das vontades de vocês. Falam, não, hoje eu estou com as coisas meio à flor da pele aqui, é melhor a gente não se ver e tal. Vocês procuravam não proporcionar oportunidades para serem tentados. E muitas vezes tinha essa questão assim, mas meus pais que não devem sair de casa. Queridos, por máximo que vocês morem com seus pais, responsáveis, avós, tios, enfim, com quem você mora, não é eles que vão determinar. Porque, aconteceu uma urgência, os seus pais saíram. A culpa dos meus pais é que nos deixaram sozinhos. O diabo levou meus pais para buscar minha avó no jiu-jitsu. Exato. Fiquei sozinho em casa. Mas, assim, é você quem decide. Seus pais vão sair, isso acontecia com a gente. Então vamos sair juntos, ou vamos para sua casa, que os seus pais estão lá, ou vamos, sei lá, vamos embora, vamos cada um para o seu canto. Isso era comum, não tem jeito, você vai viver isso. E assim, gente, né? Tem uma fase, na realidade, que hoje está um pouco mais difícil, né? Hoje está um pouco mais difícil. Por uma questão fisiológica normal, né? Então, a gente não pode negar o instinto animal que existe em todo ser humano, né? Somos homo sapiens. Então, o que acontece? Não sei quantos aqui assistiram algum programa estilo... quais são aqueles... Esqueci aqueles canais lá, velho, de ecologia, essa coisa arada, sabe? Discovery Channel. Discovery Channel. Isso aí, Discovery e tal. Aí você vê o documentário, olha os pássaros. Eles estão fazendo um ritual para acasalar, né? Tá querendo chamar a atenção da fêmea, atrair a fêmea, ou a fêmea atrair o macho e tal. Gente, assim, entre homem e mulher, existem coisas semelhantes, tá? Então, assim... Quando a pessoa fala que ela tá passando aquele perfume extremamente forte, porque ela gosta... Tem golpe aí. Exato. E aí, assim, né, a mulher normalmente, quando está na fase assim, próxima à menstruação, onde o corpo dela está próximo para concepção, para receber
e desenvolver um feto, a tendência é que... Né? Quando a mulher... Exato. Por quê? E aí, gente, isso é normal, né? Vai ser uma fase mais complicada. Por quê? Porque é o organismo, assim, falando de forma bem básica, é o organismo da mulher, no caso, disparando sinais que ela está apta, fisiologicamente falando, para engravidar, para procriar. E por isso a tendência é que, normalmente, os homens comecem a olhar de forma diferente. A liberação de feromônios, isso faz com que o cheiro seja eu não sei diferente. porquê, mas ela tá tão diferente hoje. Exato. É igual quando você assiste o episódio Todo Mundo Odeia o Chris, que a Tasha tá na lavanderia junto com a... Esqueci o nome da irmã do Chris. Eu esqueci. A Tônia. A Tônia tá na lavanderia olhando a Tasha, e a Tasha tá cheia de meninos perto dela, e ela fala, nossa, Tasha, mas por que os meninos prestam atenção em você? É porque você é bonita? Ela fala, não, é porque eu sou bonita, é porque eu tô usando um sutiã. E aí, na realidade, esse episódio é muito engraçado, depois você olha, a Rochelle encontra o sutiã na gaveta do Júlio, é bem engraçado. Então, mas assim, brincadeiras à parte, é um momento que, de fato, você tem que tomar um cuidado a mais, né? Porque... você não pode se deixar levar pelo desejo, né? E, novamente, não é errado o sentir desejo. O errado está em você se deixar dominar por ele. E aí, se você se deixa dominar todas as vezes, você, na verdade, passa a ser escravo disso. E aí é quando os problemas acontecem lá na frente. É legal até fazer um contraponto nisso que você falou. Se você está namorando e você não tem o desejo, aí, de fato, tem um problema, que tem um erro. Porque você ou não gosta da pessoa que está contigo, ou você não sente atração alguma por ela, e a atração tá tudo bem, gente. O problema é quando você tem atração por ser todo mundo que passa na rua, né? Passou a moça do Yakult, você fala, nossa, não. Se você trabalha com Yakult, tá tudo bem, Deus tem uma pessoa separada para você. O que eu tô querendo dizer é, todas as pessoas que passam, a pessoa se sente atraída. Agora, você está num relacionamento e você não tem atração, você não sente desejo pela pessoa, tem alguma coisa errada. E aí, às vezes, são questões psicológicas, às vezes você tem um bloqueio por alguém que já te feriu, algum relacionamento que deu errado, você está se bloqueando para não se permitir se doar para aquele relacionamento. Então, perceba os seus instintos, os seus desejos, e seja consciente e equilibrado quanto a eles. Saiba quando você pode sair sozinho para um cinema que não vai dar tudo bem, e saiba quando você só pode ir comer um hot dog no meio da praça com 50 mil pessoas com essa pessoa, porque o negócio está feio para o teu lado. Então, tenha essa consciência. Acho que isso é muito legal de ser abordado. Tem mais uma declaração no mesmo tópico ainda. E é uma declaração que diz assim, uma pessoa perguntando para outra, e aí, expectativas para a lua de mel? Muita! Treino sozinho desde a adolescência. # mãos não tão santas assim. Então é isso aí, gente, é masturbação mesmo, né, que a gente está falando, né? É o ser humano que fica com calo na mão. Lembrando que não só o homem, tá, gente? A gente fala de mulher também, né? Normalmente as pessoas têm uma tendência, a uma mentalidade muito machista de achar que só o homem se masturba, a mulher também. Mas aí entra um aspecto importante do seguinte, tá, gente? A gente acabou de falar para fugir, né? A gente leu na Bíblia a questão do fugir da imoralidade sexual, né? Então, você precisa entender que, beleza, qual que é o problema, então, da masturbação, né? Onde há problema em se masturbar? Não tem outra pessoa envolvida. Com certeza, né? Porque se está se masturbando, normalmente não tem outra pessoa envolvida. Ou é a mão ou é algum outro objeto. Mas aí, onde que a gente entra no perigo do se masturbar, né? Primeiro que assim, você precisa entender que você está, novamente, sendo escravo dos seus desejos. Você não está conseguindo exercer domínio próprio. Você não consegue exercer autocontrole. E o problema isso vai virar um hábito na tua vida. E a partir do momento que isso virar um hábito na tua vida, você vai carregar esse hábito para o resto da tua vida, inclusive quando você for casado. Porque você vai começar a enxergar o sexo por causa da masturbação, né? Você vai começar a enxergar o sexo simplesmente como algo que tem o propósito de satisfazer os seus desejos e ponto final. E simplesmente como um comportamento. E quando Deus criou o sexo, não era esse o propósito, né? Lembrando também que quando Jesus ele é indagado sobre adultério pelos fariseus,
ele diz algo extremamente importante, né? Ele fala que só do pensar, só de você cobiçar outra pessoa, você já está adulterando. Então, quando a gente fala da masturbação no solteiro, ou mesmo no casado, né? Nós estamos falando que, primeiro, quais são os problemas aí? Primeiro, você é alguém que não está exercendo o domínio próprio. Você é alguém que está se deixando levar e se dominar e sendo escravo dos seus desejos, das suas vontades. E isso vai te trazer prejuízos lá na frente. Porque hoje, esse desejo está te dominando na área sexual, mas lá na frente ele vai te dominar em outras áreas também. Então, se você não pratica o domínio próprio hoje, você não vai conseguir praticá-lo lá na frente. Então quer dizer que eu estou condenado? Não, novamente. Se arrependeu, mudou o comportamento, é outra realidade. Mas existe o problema de você estar viciado nisso. Então, você vai começar a encarar o sexo como algo que tem, primeiro, o propósito de te satisfazer e ponto, e isso vai te trazer um problema lá na frente no seu casamento, quando você tiver um relacionamento sólido, e também vai te trazer problemas porque você pode, sim, desenvolver o vício nessa área. E aí, mesmo estando casado, não, mas eu estou fazendo porque eu não sou casado. Quando eu estiver casado, eu vou fazer todo dia. Primeiro que isso é mentira. Eu vou te contar lá na frente. A gente vai falar, né, pequena? Que isso é mentira. Né? Que você vai transar todo dia é mentira, contaram para você. Mas vamos lá. Mas você vai ver que não é isso. Você vai ter lá a relação sexual com o seu marido, com a sua esposa, e você vai perceber que, putz, na verdade eu ainda preciso da masturbação. Então aí é onde mora o problema. É você ser escravo dos seus desejos. Lá em Gálatas, só para embasar o que o Ricardo disse, em Gálatas 5:22 diz o seguinte: mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, realmente nós precisamos ter esse domínio próprio em tudo que acontece na nossa vida. E algo que nós gostaríamos de pontuar é que é muito comum nós escutarmos hoje como orientação, como direcionamento sexual, a seguinte frase: você precisa se autoconhecer. Você precisa se tocar, você precisa saber aquilo que te dá prazer. Mas essa não é a vontade do Senhor. Eu sei que as pessoas falam isso aí fora, e eu sei que isso vai até aumentar, esse tipo de orientação ela vai até crescer. Né? Hoje nós estamos aqui, mas quando nós veremos nas próximas gerações, talvez isso esteja muito mais impregnado. Só que, queridos, isso não é uma verdade. Porque quando a palavra nos orienta sobre casamento e sobre o corpo da mulher pertencer ao homem e o homem pertencer à mulher, é que um vai trazer o prazer para o outro. E não aquilo que você fizer que vai te trazer prazer. Então, não adianta falar assim, eu preciso descobrir antes, para quando eu casar eu já sei. Não, vocês vão descobrir isso juntos. E vai ser ótimo, e está tudo bem, você não vai perder tempo, você não precisa andar ansioso com isso. Vai ser muito bom. Então, você não precisa viver essa etapa da sua vida para tentar consertar lá na frente. Tudo vai entrar do jeito certo, da maneira certa, e vai ser um sucesso, eu posso te garantir. E aí, só para puxar pouquinho aqui ainda, a gente tem esse detalhe, gente, assim, e se por um acaso você tem dificuldade nessa área, é importante que você também perceba o que é um gatilho para você, né? Assim, para descontrair um pouco, quem é da década de ali, né? Quem é nascido, na década não, né? Mas os nascidos ali, 88, 89, 90, minha geração, passaram uma adolescência, eu não era cristão, tá, gente? Vamos deixar claro esse ponto aqui, né? Passaram uma adolescência regando os seus sábados à noite, conectados no Canal 13. Então, gente, assim... Porque... Por quê? Assim, o que acontecia? Porque no Canal 13, assim... O que acontece, né? O que acontecia no Canal 13, na realidade, né? Pra deixar bem claro. Era muito engraçado. A gente tava na rua, todo mundo conversando, batendo papo. Aí começava assim, tipo, dava, sei lá, umas 10 horas... Putz, mano, preciso entrar, velho, preciso entrar. Meu pai e minha mãe estão me chamando. Falei, nossa, velho, nunca chamou, mano. Nunca chamou e agora tá chamando. Só no sábado. Ontem ficou até 1h, agora vai ficar até as 10. Não, mano, um monte de coisa pra fazer. Vou ter que estudar. Para, velho, sábado à noite, vou entrar. E começava, vou entrar. E aí era sábado à noite, né? Aí você conectava na Band, no Canal 13, aí entrava normalmente essa luz roxa. Tanto que normalmente os homens que são criados, normalmente com uma escrita assim, né? E com um nome estampado neon, lá. Né? Exato, era um neon roxo. E normalmente, né, você percebe que os homens dessa geração
se eles têm filho, eles nunca colocaram o nome como Emanuele, porque isso traz alguns traumas pra essa galera, né? Então, assim... Deixa eu explicar, era um programa pornô, gente. Cine Privé, gente. Era Cine Privé. Então, assim... Aparecia uma música meio de fundo, assim, down, 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 e escrevia Cine Privé. Né? Então... O irmão tá com uma boa memória, né? Então... Era um programa pornô, e às vezes a gente fala assim, mas eu não fiz nada. Queridos, pornografia também é imoralidade sexual. E você assistir, entra nisso daí. E assim, brincadeiras à parte, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque se você percebe que isso é um gatilho, você não precisa, na verdade, você deve se controlar para você não estar na frente da televisão nesse momento, né? Existem pessoas, gente, que sim, precisam tratar, porque tem vício nessa área. Na verdade, cria, de fato, um vício. Certa vez, eu e a Patrícia, nós estávamos assistindo um filme que falava sobre esse assunto, e o rapaz, ele montou um grupo de apoio, né, sobre essa parte de sexualidade e tudo mais. E uma das estratégias, estilo narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, sabe? Pessoas que eram viciadas em sexo, né, e isso trazia dano para essas pessoas. Por quê? Porque elas não conseguiam desenvolver um relacionamento saudável. Porque você olha para o outro como um objeto. O único benefício que essa pessoa pode me proporcionar é prazer. Acabou. Você não consegue desenvolver. Essa pessoa, de fato, começa a ter problemas para desenvolver relacionamentos saudáveis, construtivos, de viver junto. Como a Paty falou no encontro de casais que teve aqui, o sexo é muito bom. É claro que é muito bom, mas, sabe... Não é o principal de um relacionamento, sabe? É muito mais importante você ter uma vida junto, um dia gostoso, passear junto, sabe? Uma série de fatores e tudo mais. Mas por que eu estou falando isso? Porque esse cara, qual era a estratégia que ele usava? Ele fazia, inclusive, contava dias de abstinência e tudo mais, mas tudo que ele tinha acesso tinha que passar primeiro pela secretária dele, né? Então, por exemplo, ele ia para uma palestra, ele ia ter que dar uma palestra em algum lugar. A secretária dele formatava todo o notebook, bloqueava tudo para que ele não tivesse acesso a absolutamente nada. Ela entrava no quarto dele antes, tirava a televisão, tirava absolutamente tudo que pudesse despertar gatilhos nele para fazer com que ele quebrasse a abstinência e tudo mais, que ele tivesse uma recaída. Então, se for o caso, talvez você sim tenha que viver nesses extremos. Mas você faz isso porque você está visando a tua vida, velho. Você está fazendo isso porque você está visando o seu bem-estar, sabe? Você está pensando, mas eu não estou pensando num relacionamento lá na frente. Beleza, mas isso pode trazer prejuízo para você hoje, tá? Porque existem sim pessoas que fazem com tanta frequência que começam a ter problemas, né? Lá no laboratório mesmo, nós já tivemos que fazer, inclusive, exames, né, de ressonância magnética, Amado, porque cuidado, pessoas que tiveram problemas provenientes disso, sabe? Assim, é muito sério, né? O cara quebrou o brinquedo. Exato. Quebrou não, né? Teve uma lesão séria no brinquedo, né? No menino. Então, no pênis, né? Vamos usar a palavra certa, gente, no pênis. Então, isso é muito sério, sabe? A gente, não vamos chegar nesse extremo. Você não sabe. Sabe? Você não sabe para onde você está indo, então é importante tomar esse cuidado. Muito legal. Um pouco, Gregory. Não, só para a gente seguir também nos outros tópicos, a gente vê que isso tem os campos estão brancos para falar sobre esse assunto, né? Fazendo até um adendo antes da gente seguir, uma recomendação muito legal de livro é o livro Kryptonita, do John Bevere, e tem, para quem não gosta da leitura, se converte e vai gostar. Eu estou nesse processo aí, estou me convertendo. Brincadeira, mas a gente está lendo mais agora. E tem a ministração dele no YouTube, onde ele fala do testemunho próprio, citando o livro Kryptonita, onde ele fala das debilidades dele quanto à pornografia. E ele conta que ele era viciado em pornografia quando ele era menor, ele foi apresentado à pornografia desde muito cedo, e isso se alastrou, e ele levou isso, inclusive, para o casamento dele. E ele já era pastor, ele era um ministro consagrado e reconhecido em diversos lugares, e ainda assim ele caía quanto à pornografia. E aí ele conta na ministração dele o que ele fez para ele hoje ser consciente de que ele é livre disso. E aí ele conta que, mesmo assim, ele precisa manter a consciência dele sempre alinhada, afiada, porque qualquer momento de descuido, ainda hoje, ele pode cair numa dessa.
E aí uma outra recomendação de um homem de Deus tão grande quanto, eu acredito que todos vocês têm aí no celular de vocês o aplicativo do app da Bíblia, YouVersion, ou YouVersion. O cara que desenvolveu esse aplicativo e já o distribuiu para mais de 500 milhões de pessoas, que tem uma igreja absurda, que faz coisas sensacionais, que tem que eles chamam de uma igreja massiva. É um cara de impacto muito grande. Tudo que o cara faz é global, assim, o cara não consegue pensar pequeno. Esse cara é o Craig Groeschel, ele é o pastor dessa igreja ainda, e ele, assim como o cara do filme, Rick, ele é o cara que desenvolveu o time dele desenvolveu esse app da Bíblia, mas ele fala de púlpito, ele fala, gente, se vocês quiserem que eu conheça algum aplicativo novo, vocês precisam falar com a minha secretária. Eu tenho uma secretária que qualquer coisa que eu precisar baixar no meu telefone, ela precisa aprovar. Todo o histórico e os logs daquilo que eu vejo, a minha secretária é quem aprova. Então, tudo que acontece, ele fala, eu tenho pessoas que eu amo e da minha confiança que recebem relatórios daquilo que eu acesso na internet. A minha esposa recebe, os meus pastores recebem e a minha secretária recebe. Então, eu me cerco de formas... E aí ele fala assim, e vocês acham que fala assim, mas pastor, você faz isso, você é radical. Eu falo, não, eu sou homem. E eu sei aquilo que pode ser um gatilho para me tentar e me derrubar. E eu quero me cercar de coisas para me manter numa zona segura. Então, para mim, eu tenho orgulho de dizer que eu me cerco de coisas que me protegem. E eu busco sempre estar num ambiente seguro. E eu acho que isso é muito honroso. Eu acho que esse é o cara que é macho. Não o cara que fala assim, peguei geral. Não, esse é o cara que é macho. Ele fala assim, eu tenho as minhas debilidades e eu sou consciente delas e eu olho elas de frente, nos olhos. E eu ajo em cima disso, né? Acho que isso é muito legal. E, gente, só para a gente fechar esse bloco, né? Só esclarecer duas coisas. Primeiro, então, né, o sexo é bom, é claro e tudo mais, mas, assim, às vezes a gente toma uma decisão para minutos de prazer que vão respingar durante toda a nossa vida, sabe? Basicamente falando, né, durante a ejaculação, o orgasmo, são liberados 2 neurotransmissores, né, a ocitocina e a endorfina. A ocitocina dá uma reduzida no estresse e a endorfina é que traz aquela sensação de prazer, de bem-estar, fora o disparo de adrenalina que você tem no início da relação sexual e quando chega no orgasmo também ela cai e traz aquela sensação de relaxamento pleno. Normalmente, tá? A literatura traz que isso tem um efeito pós-ejaculação, pós-orgasmo, de até 10 minutos. Depois passou. E aí, depois passou, você colocou em xeque a tua eternidade, aquilo que Jesus Cristo conquistou por você, por causa de alguns minutos de prazer. Então, isso é muito sério, sabe? A gente precisa tomar cuidado com isso. E a outra coisa que eu quero falar para encerrar essa parte às vezes pode falar assim, mas beleza, pastor, você acabou de comentar aí e tal, que vocês, quando eram moleque, vocês faziam. E olha aí, você, tá casado, tem um bom emprego, tal, é pastor. Cara, só que você não sabe o que eu tive que enfrentar por causa disso. E, novamente, eu não era cristão. Os cuidados que precisa ter até hoje, né? Exato. Então, assim... Eu não deixo ele acessar a Band no sábado à noite, gente. Hoje, inclusive, a gente não vai ligar a TV. Mas aí, gente, você não sabe, às vezes a gente tem essa ideia, né? Não, mas fulano e beltrano, olha lá, tiveram relação sexual antes. Vou citar um exemplo aqui, com todo respeito, o pastor Bento e a Silvia já abriram a vida deles pra gente, né? Aí você pode falar, aí, estão bem, os 2 filhos casados, bem-sucedidos, olha como é que eles estão, à frente do departamento. Eu quero te incentivar a conversar com eles. Pergunta se foi fácil o que eles tiveram que viver por causa das decisões que eles tomaram, que não estavam respaldadas pela palavra, conhecimento que eles não tinham na época. Que fique bem claro. Muito bom. Então, assim, pare com essa ideia de que deu certo para ele, vai dar certo para a gente. Velho, você não sabe o que a gente teve que enfrentar para chegar onde a gente chegou. Eu lembro quando a gente fez o curso de noivos e aí alguns casais, né, tinha separação na época, né, dos meninos, das meninas, alguns rapazes que fizeram o curso com a gente, falando que nunca tiveram nenhum tipo de experiência e tal. E eu ficava pensando, falei, velho, que da hora, mano. O cara vai chegar, sabe,
zerado lá, velho, sabe? Ele não tem memórias que podem atrapalhá-lo, ele não tem comparações que podem derrubá-lo, sabe? Que pode prejudicar o relacionamento dele. Que fera! Não é? Quer dizer que você vai viver amaldiçoado, condenado? Não. Só que você vai ter que lidar com alguns desafios, com algumas dificuldades. Beleza? Último minuto para a gente fechar, porque eu preciso falar algo aqui, eu entendo que vai abençoar algumas pessoas. Existem pessoas que vão, supostamente, entre muitas aspas, querer te aconselhar a transar antes do teu casamento para que você faça um test drive. Pessoas até bem intencionadas, mas sem o conhecimento da palavra, que acham que a vida é assim e se ela não tem uma base, tudo que ela fizer está certo. Essas pessoas elas estão querendo dizer para você, a sua decisão ela, pode ser tomada única e exclusivamente com base na qualidade do sexo, porque ela já teve tantas experiências boas e ruins, e isso ela quer te preservar de ter experiências ruins. Mas Deus criou o sexo. E a gente tem a oportunidade de descobrir com o parceiro, com a mulher com o parceiro, né, o homem com a parceira, no casamento, o que cada um gosta. Você não precisa chegar lá... Imagina assim, você recebe a incumbência de construir um prédio. Você chega lá, o prédio está pronto. Você fala, ué, mas eu nem opinei como é que está. Não, agora vai funcionar assim. Pensa que legal que é. Você fala assim, ei, você está comigo aqui? Bora construir isso aqui junto, eu e você? Você acha que fica mais legal assim ou assado? Você acha que fica mais legal desse jeito ou de outro jeito? E vocês vão desenvolvendo algo junto, sabe? Eu acho que isso é importante porque eu tive pessoas que disseram para mim, cara, você vai casar e não transou? A gente namorou 3 anos e meio, 4 anos. Eu falei assim, mas como vocês namoraram? E como assim, cara? E se for ruim? Se for ruim, a gente vai falar um para o outro, falar assim, isso não foi legal, vamos mudar, vamos alterar e vamos melhorar. E as coisas vão se encaixando, literalmente se encaixando, né? E graças a Deus... cadê o Fábio? Perdeu essa, Fabiano. E vai dar tudo certo. Então, se alguém um dia disse isso para você, fica tranquilo, joga fora essas coisas e confia naquele que escreveu o manual de todas as coisas. Tudo vai bem. Amém? A gente vai ter que correr um pouquinho com os outros temas, para a gente manter se manter dentro do tempo, mas para que vocês tomem uma água e a gente distribua mais um livro, eu gostaria de chamar a minha assistente de palco, fazer mais uma pergunta, para abençoar Débora. Mais uma vida. Se os meninos puderem nos acompanhar com um fundinho. Vamos lá. Pergunta para aquele que fez rema já, hein? Para aquele que já estudou a palavra. Se você souber, levanta sua mão e fala aí que você vai ganhar um livro bem fera. Quais são as 4 palavras usadas para definir a palavra amor ao longo da Bíblia? 4 palavras do grego. Levantou a mão ali. Por favor. São 4, né? 4. Eros, ágape, filéu e storge. Muito bom. Uma salva de palmas para a Bia. A Bia leva aí um livro, um chocolate fera, valida os anos de aprendizado no Rema. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre o Rema, a Silvia está aqui, você pode procurá-la. Fiz o merchan já, hein, Silvia? Amém. Vamos lá. Próxima declaração que a gente traz para vocês aqui, abordando um outro tema. Número 7, Biazinha aí. Muito bom. Número 7. Então é um bate-papo entre 2 pessoas. Aí um diz assim, oi lindeza de Jesus, bora ao McDonald's hoje? Eu fiz a propaganda, nem deveria, tá vendo? Claro, mas você paga, né? Relaxa, gato. Tá comigo, tá com o pai. Ô pai, libera uma grana aí pra eu sair com a sua futura nora hoje. Hashtag, o Senhor é o meu pastor. Vamos pensar que pelo lado bom ele já tá pensando no casamento, né? Que coisa boa. Aí, na realidade, entra uma questão que normalmente a galera perguntou já pra gente também, na época, e até hoje também algumas pessoas perguntam, qual que é o melhor momento, a melhor idade pra gente pensar em namoro, em relacionamento, né? Então, acho que o primeiro ponto que você precisa entender é que relacionamento demanda maturidade. E maturidade não está atrelada à idade. Quer dizer que com 10 anos de idade você pode namorar? Não. Seja louco de fazer isso. Mas, por que eu estou falando isso? Porque eu conheço hoje
homens de 35, 40, 50 anos de idade que não são maduros para ter um relacionamento. E isso a vida deles tem demonstrado, né? Então, acho que o primeiro ponto é você entender. Aqui a gente citou um exemplo da parte financeira para dar uma quebrada de gelo, para brincar, para dar uma risada, mas é importante sim que você tenha já uma fonte de renda. Sim, por quê? Porque assim, partimos do princípio que, se você tem uma fonte de renda, você trabalha. E a melhor característica, né, que o trabalho faz em uma pessoa é fazer com que ela amadureça. Porque você vai lidar com compromisso, você vai lidar com responsabilidade, você vai lidar com pessoas que pensam diferente de você, que tem uma outra criação que a tua. Você vai ter que cumprir horários. E você lidar vai com ter conflitos, que né? lidar com conflitos. E você vai ter que, muitas vezes, fazer sacrifícios no seu serviço. E relacionamento, eu não sei que quadro que pintaram para você, ele demanda sacrifício, né? Você, muitas vezes, tem que abrir mão de algumas coisas, ou de um pensamento, de uma ideia que você tem. E deixa eu abrir um parênteses, não estou falando de princípios, não estou falando de valores. Às vezes é uma ideia, um desejo, uma vontade que você tem, que não bate com a pessoa que está junto contigo, e você precisa dar um passo para trás, você precisa, se for o caso, abrir mão disso, abrir mão, às vezes, de estar ou um lugar que você gostaria de estar com amigos ou em algum determinado momento, e você não vai estar, porque você tem que estar com essa pessoa, que é uma responsabilidade tua, e talvez você não tenha maturidade para isso. Então, o primeiro aspecto para você entender que momento você deve ter um relacionamento, começar a namorar, é você perceber se você é maduro. Agora, tem que ser ligeiro, né? Você não vai falar assim, eu sou maduro, com 12 anos de idade. Você quer saber se você é maduro? Pergunte para pessoas que estão próximas de você, que te conhecem, que você pode confiar, normalmente os seus pais, normalmente os seus pastores, normalmente os seus líderes, que desejam o melhor para você, mesmo que o desejo deles não bata com o teu, mas eles sabem que aquilo é o melhor para você. Pergunte se você é maduro. Esteja pronto para ouvir a resposta. E você vai perceber se de fato você está maduro ou não. Porque nós na verdade, pudemos presenciar muitos adolescentes que começaram a namorar porque achavam que podiam namorar e são livres e porque querem namorar, quer namorar. Então, quiseram namorar e começaram a ter problemas. Por quê? Porque, tava falando um monte, porque eu fiquei no videogame até tarde e não mandei mensagem. Deveria, que é uma perda de tempo mesmo. A Patrícia não gosta de videogame, mas eu não tenho, então tá tudo bem. Então, e aí você começa a e preferir a paz, eu prefiro a paz, né? Exato. Mas aí, você começa a lidar com esse tipo de problema. A galera começava a lidar, a gente falava, cara... Ou a menina falava assim, ele não me dá atenção, ele não fala comigo. Claro, tipo, é um moleque, velho. É descabeçado de tudo, velho. Não sabe o que é dar atenção, não sabe o que é sacrifício. Ele se deixava, fica o dia inteiro enfiado jogando futebol, ou essa molecada de hoje jogando videogame e tal. Não vai te ligar. Vai passar 2, 3 dias sem te mandar mensagem. Aí começa a sofrer por isso. Velho, você não precisava passar por isso. E a coisa descompensada, às vezes, quando faz demasiadamente do outro lado. Acho que a pessoa agora está casada. Exato. E quer exigir onde você foi, onde você estava, com quem se falou, quem se deu bom dia. Você fala, cara, você está namorando, né? Então, dá uma segurada. Exato. E aí começa a ter um controle e tal. Então, isso é muito complicado, né, gente? Assim, e entenda uma coisa. Namoro não é casamento, né? Então, se não está dando certo, termina. Né? É para terminar. Termina, porque assim, melhor do que você ficar estendendo isso aí, empurrando com a barriga, sofrendo, aí depois casa, aí a conversa é diferente. Né? Então, assim, não deu certo? Termina. Enfia o pé, melhor você sofrer agora, porque a galera esquece disso. O dano maior sempre vai ser os seus sentimentos, as suas emoções. E aí a gente vê um monte de adolescente por aí tentando suicídio, porque, fulano me deixou e eu não vivo sem ele. Não precisava, sabe? Não tem maturidade para lidar com relacionamento. A galera acha que é oba-oba, que é zoeira, e não é, é muito sério. E aí você tem um envolvimento de sentimentos, envolvimento das emoções, isso abala o seu psicológico. Aí depois você fala que não tem mais vontade de viver. Aí depois quem fica com a bucha para ir lá conversar contigo e te convencer que você pode sim viver sem aquela pessoa e viver, aliás, muito bem, somos nós.
né? Então, assim, é um peso para vocês? Não, não é. Mas é só te mostrar que você não precisa enfrentar essas coisas. É desnecessário, é sofrer por antecedência. Ou evita de sofrer agora e lá na frente você vai ver que coisas que talvez, tipo, putz, isso aqui me incomodava, não incomodam mais. Então, talvez aquilo que era danoso para você num relacionamento não é mais, sabe? Porque você amadureceu. Muito bom. Você quer falar ou posso seguir? Não, vamos prosseguir. Não sei, se quer comentar, pode comentar. Não, vamos prosseguir. Então tá bom. Ele falou tão lindo. Eu já acho que você nem vai ter tempo de assistir a nada não, viu, Ricardo? Toma essa, Canal 13! Muito bom, muito bom. Vamos Isso é lá. errado, viu, gente? A gente dá risada, mas isso é muito errado. Até porque é através da verdade. pornografia você É tem sério, muita vamos- escravidão. Você tem muita gente que foi presa, que está naquela situação. A gente entendeu, amado, tá bom, viu? deixa eu Não parar precisa de se falar justificar. Só reforçando, né? Só reforçando. Não, sério, muito sério. Vamos lá. Legal. Eu vou fazer o seguinte. Nesse outro tópico aqui, eu vou a leitura das duas. Tá. Aí a gente faz um catado e a gente fecha em 3 minutos, mais ou menos, 3, 4 minutos. Beleza? Vamos lá. 8 e 9, tá, Bia? Certeza que quando ele começar a namorar comigo, ele aceita Jesus. Glórias! Hashtag evangelista do tiro no pé. E na sequência, já para vocês comentarem. 9. Nossa, que chamado lindo de evangelista tem na vida dela. Pena que quando a gente estiver junto, eu não vou deixar ficar batendo papo com esse monte de estranho. Vai que dão em cima. Hashtag propósitos opostos não se atraem. Como a gente pode perceber, são dois pensamentos de relacionamentos bem distantes do que a palavra fala. Quando a gente fala que quando nós estamos num relacionamento, nós estamos vivendo em amor. Então, como nós dissemos lá no início, quando nós aceitamos a Cristo em nossas vidas, nós voltamos a ter a mesma natureza de Deus. Então, uma natureza que não é pecaminosa, uma natureza de amor. Então, a mesma maneira que Deus nos ama, nós temos essa capacidade de amar. E quando nós falamos de amor de Deus, esse amor, ele não é um sentimento, ele é uma condição. Então, lá em 1 Coríntios, eu só vou ler com vocês rapidinho, 13, do 4 ao 5, diz o seguinte. Eu vou ler primeiro o 4, depois a gente continua. O amor é paciente, o amor é bondoso. Então, esse amor que a gente tem de Deus, que a gente pode viver esse amor com as outras pessoas, também no relacionamento, é um amor paciente e bondoso. Você não sente bondade, você não sente que você é paciente, você sente um sentimento bom de fazer bondade e tudo mais. Só que, muitas vezes, a gente entende que aquilo que nós sentimos que vai resolver a situação do nosso relacionamento. Então, como eu disse, nós vivemos esse amor, nós temos essa natureza de amor. E não simplesmente vivemos de acordo com os sentimentos. Então, lá em 1 Coríntios, só continuando, diz assim, então, o amor é paciente, o amor é bondoso. Então, o amor é isso, e você tem a capacidade de andar nisso com a pessoa. Porém, o sentimento de inveja não é amor. O sentimento de vanglória não é amor. E o sentimento de orgulho, de maltratos, de pensar em si mesmos, ele não faz parte do amor. Então, os sentimentos são diferentes da sua natureza de amor. E nós andamos em amor, porque nós temos a natureza de Deus. Então, muitas vezes, o que nós deixamos sobressair num relacionamento são os nossos sentimentos. E esses sentimentos, eles podem ser controlados. Então, quando Paulo frisa aqui em 1 Coríntios essa orientação, nós precisamos nos atentar a isso. Nós não precisamos viver de acordo com os nossos sentimentos, mas nós precisamos viver de acordo com a palavra, viver em amor em todo o tempo. Então, esse rapaz que disse que ela vai parar de evangelizar, de viver o chamado dela, ele não vive o amor, ele vive um sentimento de posse. Ele pensa nos próprios interesses dele. Então ela não vai falar com ninguém porque eu não quero. E quando a gente fala também dessa outra questão de que quando ele começar a namorar, ele vai aceitar Jesus, isso você precisa esquecer. Quando você escolher alguém para namorar, você precisa escolher alguém que já vive os mesmos princípios que você. Porque a pessoa é ruim, a pessoa é má.
Não, gente. Não, a pessoa é tudo de bom, só falta ter Jesus na vida dela. Então falta tudo, né? Então, assim, nós não estamos falando que uma pessoa é mau caráter, que ela não serve para nada. Só que vocês vivem opostos. A palavra diz lá em 2 Coríntios que nós não devemos viver em julgo desigual. Nós não podemos viver em um relacionamento com não crentes, se a gente crê na palavra do Senhor. Então, não queira pagar o preço de se relacionar com pessoas que não vivem o mesmo que você. Porque, por exemplo, se você é mulher, o líder da sua casa é uma pessoa que não crê no mesmo que você. E se você é homem, a sua auxiliadora, aquele seu braço forte que está ali com você diariamente, ela não vai viver na palavra. Então, assim, a gente sabe também de muitos casamentos que deram certo, que as pessoas vivem felizes, mas você não sabe o que elas passam dentro de casa, né? Fora pode ser muito bom. Um é crente, um é descrente. Queridos, a gente não precisa pagar esse preço, né? A palavra vem como um conhecimento, por exemplo, hoje, para que não vivamos com isso. Mas eu já estou casado e um é crente e outro é descrente. Queridos, continue orando pela pessoa, continue pregando pela pessoa, e a palavra diz que essa palavra ela é realmente luz, não só para o nosso caminho que nós somos crentes, mas ela pode ser luz para o caminho de qualquer um. E é o Espírito Santo que convence. Então, continue crendo e orando para que os olhos espirituais dessa pessoa sejam abertos e você possa viver uma vida rendida ao Senhor como um casal. Amém. Eu vou chamar de um conselho prático para dar em cima desse tópico. Imagina que você está se relacionando com uma pessoa que você quer que ela seja o seu parceiro ou a sua parceira para a vida. E aí se imagina em uma fase da vida onde acontece um problema sério, uma doença, a morte de alguém que você ama, etc. Você crê na palavra, crê em Jesus e você vai se agarrar nisso. E quem está do teu lado, debaixo do mesmo teto contigo, como é que vai suportar essa situação? É bem difícil. Imagina, você recebe a notícia que alguém na sua família, ou até mesmo dentro da sua própria casa, ou você ou a pessoa que está contigo, sei lá, um médico chega e fala assim, você tem um câncer. Como é que você vai combater isso? Como que vai estar o seu psicológico? Como vai estar a tua vida espiritual para passar por uma situação como essa? Um está forte, um tem a palavra, tem esperança, tem a cura divina ali disponível, e o outro fala, acabou, já era, caixão e vela preta. Então, é uma forma prática de você entender o quanto é sério falar sobre julgo desigual. Uma pessoa tem um problema, a outra vai lá e quer tomar uma decisão importante. Sabe que é importante orar, vai investir tempo orando em línguas, e a outra vai lá e vai procurar no Google para saber se o mercado financeiro está bom ou está ruim. Você está tomando decisões de vida. Então você vai confiar na palavra e naquilo que o Espírito Santo vai te instruir, ou no que, sei lá, o mercado financeiro vai te dizer para, sei lá, sabe, investir, comprar uma casa, alugar, fazer alguma coisa. Então, são formas práticas de você entender o quão sério é esse lance de julgo desigual. Sem contar em pessoas que são de religiões diferentes, né? Uma pessoa é cristã, a outra é de alguma religião de raízes africanas e tem práticas diferentes que destoam daquilo que cristãos creem. Se a pessoa está nessa, glória a Deus pela vida dela, que os olhos do Espírito Santo, os olhos dela sejam abertos para que ela conheça a verdade. Mas, cara, se ela se relaciona com uma pessoa que pensa diferente, isso vai chocar, isso vai gerar problema. Ok? A gente vai passar para um outro bloco de perguntas. A gente tem mais alguns minutos ainda. E eu vou fazer um livro agora, mas a gente faz no final, porque a gente deixa o tempo para o pessoal falar bastante. Então, a gente vai entrar num outro tópico aqui. Biazinha, declaração 10 aí. A gente vai falar de algo também que a gente botou aqui. Imagina, ele mandou a mãe dele para um lugar não muito católico, mas foi só uma coisa de momento. Comigo ele é e sempre vai ser um doce. Hashtag passou no Datena. Gente, aí assim, de forma bem rápida, né, a gente precisa entender que você precisa conhecer muito bem a pessoa, né? E o relacionamento que ela tem com os pais é fundamental, porque ela vai espelhar esse relacionamento dentro do casamento, né? Então, nós vemos hoje inúmeras pessoas que estão vivendo uma vida e um relacionamento extremamente abusivo, e normalmente quando a gente pensa em abusivo, a gente pensa só na questão física.
Ah, mas fulano sentando o braço no outro, fulano sentando o braço na outra, a outra tacando faca no fulano, tal. Esses são alguns extremos, mas você tem um abuso psicológico que acontece e acontece em muitos casais. E a pessoa já demonstrava sinais quando estava namorando. Só que você, cego pela paixão, porque o amor, na verdade, a paixão, né? Não o amor, a paixão, a atração, o desejo, vai cegar o seu entendimento, vai prejudicar o seu discernimento. E aí você sempre vai achar, não, comigo não vai ser assim. E normalmente, com você, vai ser às vezes até pior. Porque o senso de posse é diferente. Se a pessoa trata assim a mãe e o pai, que supostamente são responsáveis sobre ele, o que dirá com alguém que está com ele e ele pensa que ele tem posse sobre essa pessoa, que aquela pessoa nada mais é do que uma posse para ele, vai ser muito pior. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Então veja o relacionamento com os pais, esteja atento ao comportamento, esteja atento aos sinais que são passados. Quer comentar? Posso seguir? Legal. Então, próximo eu vou... Deixa eu ver. Dá para fazer as duas, porque a gente ganha tempo. Biazinha, então vamos ler as declarações 11 e 12. E aí depois tem só mais uma. Amor, meu telefone acabou a bateria. Me empresta o seu para eu procurar uma parada no Instagram. Eita, o meu acabou de quebrei. Hashtag Mistérios do Senhor. E já emendando na sequência. Aqui em casa a gente faz sexo quase todo dia. Quase na segunda, quase na terça, quase na quarta. Hashtag fomos iludidos. Hashtag alguém tem um Doril? Bom, aí acho que o primeiro ponto fala sobre transparência, que é a questão fundamental e vital em todo o casamento, né? Em todo o relacionamento. Então, se você percebe que hoje, já no namoro, a pessoa ela não é transparente, ela te esconde algumas coisas, tem coisas que não mudam. Ela vai ser assim lá na frente. E aí você está disposto, você está disposta a conviver dessa forma? Eu te garanto que não e que os danos serão grandes, né? A transparência ela tem que ser total dentro de um casamento. Então, Patrícia tem total acesso ao meu celular, a Facebook, a Instagram, as senhas do banco. Eu tenho acesso a todas as senhas e total acesso a dela exatamente... Só não lembra, mas tem. Só esqueço de todas. Mas tá tudo bem. Só que aí, gente, só vamos tomar cuidado com isso, que é muito importante. A pessoa acha assim, não, você tem que me dar acesso a isso. Aí, beleza, tá casado, tal, você tem acesso. Aí a pessoa é extremamente possuída por algum demônio, né? Ela quer possuir essa pessoa, né? Ela tem um sentimento de posse, extremamente ciumenta e quer ver o celular toda hora. Aí, na realidade, não é porque você quer transparência no seu casamento. Aí é você que precisa de tratamento. Né? Então, isso é muito sério. A galera fala, não, eu quero ter acesso toda hora. Então, peraí, alguma coisa... O que é esses R$3,50 da padaria Munhoz do seu cartão exato. Aqui? Com quem você tomou café? Ou a pessoa, ela dá muitos sinais que está escondendo alguma coisa e a pessoa está muito receosa, ou a pessoa que está querendo controlar demais. Então, tem que tomar um cuidado muito grande com isso. E eu penso que toda a situação problemática, ela pode ser solucionada. Então, se você já está num casamento e você tem dificuldades, na verdade, todos nós temos desafios, né? Você ter casado há 10, 20, 30, 40 anos, todos nós temos desafios. Só que a gente amadurece. Então, aquilo que eram desafios meus, eu vou amadurecendo com o tempo. E acaba refletindo no meu relacionamento. Mas se vocês têm dificuldades... pontuais e graves, elas podem ser solucionadas. Você não pode somente desistir disso. Então, hoje eu não vejo meu casamento como um sucesso. Mas ele é, porque para o Senhor foi um momento de alegria quando vocês decidiram se unir. Então, tudo pode ser resolvido. Né? Às vezes a gente fala assim, mas aquilo já era e já era assim... E mesmo assim, alguém era controlador e mesmo assim eu quis casar. Tudo bem, queridos. Veja com a pessoa se ela está disposta a mudar. Veja se você não está ajudando a piorar essa situação. E vocês juntos vão conseguir encontrar um caminho pleno e perfeito para viver todos os dias em alegria diante do Senhor. É possível? Sim, eu acredito que isso é possível.
Ah, mas a gente não concorda em tudo. Graças a Deus. Porque se você concordasse em tudo, se você estivesse errado, o outro não conseguiria nunca te corrigir. Eu sempre brinco isso, que eu e o Ricardo, a gente discorda em várias coisas, né? Os princípios, eles estão alinhados, mas nós discordamos em várias coisas. E está tudo bem, porque eu consigo ver a perspectiva dele, e quando eu paro e penso, falo assim, nossa, é verdade, ele está certo, né? Eu posso ser uma pessoa melhor o escutando, né? Eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso ir mais além com essa perspectiva que ele me deu. Então, o nosso casamento, assim como o nosso relacionamento com o Senhor, ele nunca pode estar estagnado. Você sempre precisa estar buscando melhorar, sempre buscando evoluir. Aquilo que já estava bom, ele sempre pode melhorar. E nós podemos ser, dia após dia, famílias mais fortes no Senhor. Não só para nós vivermos bem, mas para que o nome dele seja glorificado. Às vezes a gente fala assim, eu quero viver bem, eu quero viajar, tal. Gente, mas nós estamos nessa terra com o propósito de reconciliar as pessoas com o Senhor. Então, imagina quando as pessoas olham para o seu casamento e falam assim, nossa, vocês realmente servem a Deus. Vocês realmente vivem o que a palavra diz. Eu quero conhecer esse Deus que vocês vivem. Ou eu quero me alinhar, eu quero casar. Quantas vezes a gente já escutou isso? Nossa, antes eu não queria nem casar, mas depois que eu vi um casamento bem-sucedido, eu percebi que é da vontade de Deus a gente ter uma família. Então, tudo pode melhorar a partir do momento que a gente decide, né, que a gente esteja disposto a fazer o melhor. Isso aí. E eu deixo um desafio aí prático para cada um. Comece com coisas pequenas no relacionamento de você. Comece que você tem, seja namorando ou casado, o noivo. Sabe, em pequenas coisas, ouse a ser transparente em algo que hoje você não é. A gente dá risada que uma vez a Sá estava vendo umas coisas no meu telefone e ela raramente faz isso, mas ela também tem todo o acesso. E logo quando a gente começou, que a gente estava há pouco tempo junto, aí ela começou a ver, aí falou, por que você curte essa mulher aqui? Aí eu olhei e falei, mas nem eu sei por que eu curto isso. E aí eram assim, coisas de muitos anos atrás, sabe, que estavam lá, e aí curtia tipo atrizes, sabe, mulheres que fazem filmes e tal. Seguia, né, no Instagram. Aí ela me questionou, Senhor, eu falei, já te perdoou, amado. Mas nem eu lembro o dia que eu passei a seguir. E era algo que, de fato, não havia uma maldade da minha parte. Mas quando eu tive acesso, eu não sabia que eu podia ter mais transparência naquilo. E para mim foi tão assim, falou, nossa, eu nem sabia do problema e agora que eu sei, eu já estou resolvendo. E para mim, a minha consciência está tão limpa quanto a isso. Falando, não, bora aqui ver mais o que tem mais aqui. Aí eu sei que eu peguei meu telefone com ela, falei, não, vamos ver o que mais que tem aqui e vamos resolver esse negócio, porque eu não quero que isso aqui seja um problema. E aí tinha lá a menina que faz Velozes e Furiosos, sabe? Não, amado, não precisa contar assim. Tudo, não. Não, porque não era... A gente entendeu, viu? Porque não era nada, tipo, muito terrível. Era uma atriz, umas coisas assim. Eu falei, nossa, eu nem lembrava disso. Então, a gente pode sanar algo que pra gente fez tão bem, pra mim fez tão bem, e pra ela foi algo que, assim, ela passou a confiar mais em mim, porque ela viu que havia total transparência e abertura daquilo que eu era até então e daquilo que eu sou e que eu tenho e que eu tenho acesso hoje. Então, eu motivo você a fazer esse desafio prático aí, você que está namorando ou é casado, ouse em pequenas coisas aí ser transparente. A gente tem uma última pergunta, não pergunta, né, mas uma última declaração para a gente finalizar. Quer que eu leia? Eu sei que você também queria mais, mas a gente está chegando aqui, agora eu baguncei tudo. Quer que não, eu mas está leia? aqui. Não, está aqui, está aqui. Aí. A gente vai fazer a última, então, declaração da noite, e aí vocês comentam, se vocês puderem comentar em 3 minutinhos, a gente agradece aí. Vamos lá, 13. E aí, amigo, segurando a onda no novo relacionamento depois que o casamento acabou? Não tem como, né? Você sabe, não quero ficar sozinho. Hashtag, essa onda é tsunami. É uma onda que não dá para segurar, né? Bom, aí, gente, tem... só para a gente entender, né? Essa questão de divórcio, de término de casamento. Tem muitos livros que falam sobre esse assunto. Tem um do Kenneth Hagin, que é o fundador do ministério lá nos Estados Unidos, o qual nós somos vinculados, que chama Casamento, Divórcio e Novo Casamento. Ele traz uma explanação bíblica
sobre esses 3 assuntos, muito legal, muito bom. Mas falando exclusivamente na questão pessoa, né? É importante que você perceba o que motivou o término, né? Porque você acabou e aí você percebe que, putz, eu quero já me envolver num outro relacionamento que eu não consigo ficar sozinho. Existe ali algumas coisas que precisam ser tratadas, né? Então, primeiro você precisa se conhecer, você precisa entender, será que os problemas que geraram o término já foram tratados? Porque normalmente a tendência é sempre você culpar o outro. Acabou por causa de fulano, de Beltrano, foi ele que fez, a culpa foi dele ou foi dela, barará. Não, foram ambos, né? Salvo em algumas exceções, alguns problemas muito, muito graves dentro de um casamento, mas a grande maioria, a gente precisa entender que relacionamento, ele é construído a 2. Então, quando ele não dá certo, é porque os 2 falharam. Então, é importante entender se foi tratado, se foi resolvido, se eu consegui perceber onde estavam as minhas falhas e perceber que essa carência que era suprida lá fez com que o relacionamento fracassasse. E agora eu preciso entender que essa carência, eu só vou supri-la, como nós falamos lá no início, em Cristo Jesus. Então, ir por causa de um desejo, ir por causa de uma carência, ir por causa de uma vontade, é fracasso, não adianta. E eu acho que nesse momento, se você está nessa situação, você passou por um divórcio, nesse momento não é o momento certo de você escolher estar com outra pessoa. Mas a gente entende também que é um momento difícil, né? Eu acho que muitos aqui viveram isso, talvez não você como um casal se divorciando, mas alguém na sua família, os teus pais, né? Os meus pais são divorciados. E a gente passa por isso junto. E então agora é a hora de você se cercar de amigos, da sua liderança, da sua família, porque os teus sentimentos, que não devem ser esquecidos, eles estão abalados. Às vezes você ama o Senhor, né? Tá tudo certo, você entende que você precisa ter comunhão, mas você não está conseguindo superar essa situação difícil. E isso precisa ser aos poucos. Você não acorda né? E fala simplesmente, eu esqueci a pessoa, não importa o que a gente passou. Às vezes a gente também fala assim, mas a gente não tinha nem filhos. Não vai ter problema divorciar. Mas o que você precisa pensar é que foi um rompimento de uma aliança que vocês se comprometeram estarem envolvidos. Então, não é mais ou menos fácil ter filhos ou não ter. Os seus sentimentos estavam envolvidos, claro, né? Que ter filhos é um pouco mais delicado. Mas entenda que nesse momento é um momento de você deixar para trás tudo que ficou, né? Intensificar a sua comunhão com o Senhor, estar na igreja, com os amigos e tudo mais. E se o Senhor te direcionar, que eu creio que é possível, Ele te dar paz no seu coração, de você se envolver numa próxima vez, aí você vai entender com o Senhor e vai tudo certo. Mas o importante é a sua vida com Ele. Só para fechar isso, gente, é importante a gente entender que, assim, divórcio nunca foi, nunca vai ser a vontade de Deus. Né? Assim, Deus não criou o casamento para que o divórcio acontecesse. Né? Quando Jesus ele é indagado sobre esse assunto, a resposta dele é muito clara. Lá atrás, Moisés, quando dá a carta de divórcio, ele o dá por causa da dureza do coração daquelas pessoas. Então, assim, pessoas que não queriam mudar, pessoas que não queriam se transformar, que não queriam se submeter à palavra, aos ensinos que tinham naquela época, aos ensinos que tem hoje. Então, assim, mas, então quer dizer que agora que eu me divorciei, eu estou condenado para o resto da vida? Novamente, Deus, e através da sua palavra, nunca vai ter o propósito de te condenar. Só que esse é um assunto que precisa ser conversado com você com muita calma. É importante que você trate os seus sentimentos, que você trate suas emoções e que, principalmente em um momento como esse, como a Paty falou, que você esteja cercado de pessoas, mas não de qualquer pessoa. Pessoas que estarão lá muitas vezes para falar o que você não quer ouvir, mas o que você precisa ouvir para você, de fato, ter uma vida extraordinária dali para frente. Amém. Como vocês podem ver, são muitos temas diferentes e é impossível abordá-los na profundidade que cada um deles demandaria. Certamente devem ter temas aí que ficaram de fora e você está falando, poxa, estou passando por uma situação assim, assim, assado e não foi citado. Eu quero deixar aqui totalmente aberto e à disposição de cada um de vocês, seja você que está aqui ou você que está no YouTube, o nosso espaço, né, o nosso tempo, não só eu, a Sabrina, o Rick, a Paty, mas Bento, Silvia e todos os demais pastores da igreja. Nós estamos à disposição de vocês. Cara, assim, considerem isso. A Bíblia diz que em multidão de conselhos
a sabedoria. Então, ouça conselhos de pessoas que querem o seu bem, querem vê-lo avançar, querem vê-lo crescer no Senhor. E você vai ter mais condições de tomar as melhores decisões da sua vida, seja lá o que você estiver passando. Amém? Vocês foram abençoados com esse tempo? Amém. Vocês podem dar uma salva de palmas então, para os nossos entrevistados dessa noite. Como sempre, somos uma igreja próspera, uma igreja que anda e age de uma maneira sempre em gratidão e demonstrando honra em tudo que fazemos. E nós temos um pequeno mimo também separado para vocês. Pedi aí para a nossa assistente de palco novamente atuar aqui. E a banda, se puder nos acompanhar, por favor. Só sobe se tiver a banda, hein? Muito bom. Pode levantar. Obrigado. Pode. Gente, a gente quer agradecer muito o convite, foi um tempo muito bom. Para nós foi muito bom, porque nós não estamos vivendo isso só agora, né? O Senhor ministrou coisas preciosas em nosso coração, desde que nós aceitamos o convite. Agradecer toda a equipe do Plug, porque esse culto ele está em planejamento já há muito tempo, e nos detalhes nós vimos toda a excelência e amor do Senhor por todos vocês. Então, muito obrigado pela oportunidade de participar, o Greg, a Sá e a Rebeca. Amém. É isso, amém. gente. Muito obrigado. E, mais uma vez, como o Greg falou, contem conosco. Nós estamos aí para ajudar, auxiliar em tudo que for possível. Beleza? Amém. Se vocês puderem ficar só em pé um instante. Débora, por gentileza, quantos livros a gente tem ali para... Eu vou pedir para vocês descerem, mas já com a incumbência aí de abençoar pessoas. Cadê a Renata que nos visita? A Renata ali. 6, ó. Paty, você puder, por gentileza, a Renata tá ali. E aí eu creio que vocês são guiados pelo Espírito Santo e podem aí escolher pessoas e abençoá-los. Vejam aí aqueles que vocês sabem que precisam. Glórias, aleluia. Cuidado, não vai cair aí, pelo amor de Deus. Amém. Que vocês possam usufruir desse livro e ele possa abençoar a vida de vocês. Nós estamos para acabar, mas temos algo ainda importante para ser feito. Queria chamar a Bia aqui. Pode entregar. Escolham pessoas, aqueles que estão encalhados, aqueles que normalmente batem cabeça. Aqueles que vocês estão vendo que está meio assim, precisando, podem entregar. Amém. Antes da gente se encerrar, a gente tem ainda um momento de dízimos e ofertas, e na sequência a gente já fecha, então eu vou pedir para você mais alguns minutos. Bia, por favor. Graça e paz, gente. Olha aqui, um representante dos solteiros. Aleluia! É isso aí, gente. Interessados, mandem um currículo pra gente. A gente vai passar por uns 3 pastores, pelo menos, mas vai dar certo. Gente, então, como mulher solteira que sou, eu sei que, às vezes, a gente tem uma tendência de ficar olhando para aquilo que falta na nossa vida. Então, geralmente, quando você está solteiro, você vai encontrar que a sua falta é que você ainda não tem aquela pessoa, e bate aquela carência e tudo isso. E aí, quando você está namorando, aí falta alguma coisa, falta o quê? Uma aliança, um pedido de casamento, depois faltam os filhos e etc. E a gente vai encontrando várias faltas, porque quanto mais a gente olha para as faltas, mais evidentes elas se tornam. Isso é um fato. E conforme eles falaram aqui hoje até, que quando você cria um hábito, esse hábito ele acaba se arrastando para a sua vida. Então, se você é uma pessoa que está acostumada a olhar para a falta, provavelmente essas faltas elas vão começar a ser evidenciadas não só na sua parte sentimental, não só na sua parte financeira, mas em todas as partes que tocam a sua vida. Isso é um problema. E tem um personagem bíblico que eu particularmente gosto muito, e a gente é fruto da vida desse rapaz, desse senhor, na verdade, que é Abraão. Naturalmente falando, Abraão também tinha alguns buracos, algumas falhas, algumas faltas na vida dele. Então, vamos lá.
Abraão com 99 anos. O corpo não ajudava, a esposa estéril não ajudava e o tempo passando não ajudava. Porém, Abraão tinha um Deus que era mais do que suficiente. E quando Deus ele se apresenta para Abraão, ele diz que ele não é só suficiente, que ele é mais do que suficiente, como se ele estivesse olhando para Abraão e falando: Abraão, tá vendo essas coisas aí que estão faltando na sua vida? Eu sou tão suficiente, mas tão suficiente, aliás, eu sou mais do que suficiente para que isso transborde de mim e preencha cada uma dessas áreas. Tanto que ele fala o quê? Anda na minha presença, então, e seja perfeito. E todas essas falhas que a gente encontra, se a gente anda na presença do Senhor, essa abundância que tem dele escorre para a gente, preenche tudo e a gente se torna perfeito. E a nossa consciência do nosso Deus, que é suficiente, que é abundante, precisa ser maior do que a nossa consciência da nossa falta, da nossa falha, da nossa carência, ou daquilo que a gente acha que a gente ainda não tem, porque nele a gente já tem todas as coisas. Então, mesmo que no momento a gente ainda não esteja enxergando isso, o que a gente precisa continuar fazendo é andar na presença para que o que Deus já tem transborde para a gente. Na vida de Abraão também não foi instantâneo, foi processual. Mas de pouquinho em pouquinho, de glória em glória, a gente também vai sendo preenchido. E quando isso for cheio, certamente, assim como aconteceu na vida de Abraão, que foi cheio e transbordou até alcançar a gente também vai transbordar na vida de outras pessoas, amém? Então, vamos carregar essa consciência em todas as áreas, puxando a sardinha para o Dia dos Namorados. Solteiros, casais, tenham essa consciência, tragam Deus para o relacionamento de vocês, porque Ele é mais do que suficiente. Aquilo que você precisa, você não vai encontrar no seu cônjuge, Ele é só um complemento. Aquilo que você precisa, você vai encontrar só em Deus. E solteiro, você que acha que você vai encontrar sua felicidade em alguém, você não vai, porque a sua felicidade ela está em Jesus, em Deus, aleluia. Então, não crie expectativas que você acha que outra pessoa pode cumprir, porque colocar suas expectativas em outra pessoa é injusto com a outra pessoa, é injusto com você também. Aleluia! E é isso, gente. Então, dízimos e ofertas, dízimo, 10ª parte. Então, fiquem à vontade, um princípio bíblico, oferta. Seja generoso, gente. Bota a mão no bolso, para de ser pão duro. E você também, que está aí na sua casa, você não veio porque você achou que era só de casal, olha só que vacilo, olha um solteiro aqui em cima fechando para vocês. Então, pelo menos, colabora com a gente, divide e compartilha esse vídeo aí com outras pessoas, viu? Para compensar a mancada de você não estar aqui. Pessoal, solteiro, vamos já ir junto para comer uma pizza, porque a gente está aqui para isso, para andar em união. Aleluia! Quem disse que a gente não ia sair hoje? Ah! Então é isso, gente. Gasofilácio está aqui. Vocês podem trazer. Trazei os dízimos à casa do tesouro. Aleluia. Vai ser bem rapidinho, gente. A gente já está caminhando para o final. Esposas, maridos, incentivem o seu par a ser generoso na igreja. Se ele não é generoso nem com Deus, que criou todas as coisas, imagina com você na hora que ele tiver que te comprar um presente. Incentivem. Amém? Todo mundo já trouxe? Amém? Tem maquininha lá no fundo também, tá? Se alguém precisar, Pix. Fique à vontade, gente. A gente é tecnológico. Amém? Prontinho, gente. Gente, fica de pé, que a gente vai orar em pé, para fingir que está acabando, e a gente está acabando mesmo, então não é fingimento. Amém? Todo mundo, fecha o olho, estende a mão para cá, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por cada semente que foi depositada nessa terra, que nós sabemos que é fértil, Pai, que vai frutificar e vai transbordar nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é aquele que tem nos provido, que nos proveu anteriormente, que no futuro vai continuar nos provendo em todas as áreas, Pai. O Senhor é abundante e nós sabemos que não existe falha que permaneça diante do Senhor, Pai. O Senhor é transbordante, o Senhor preenche as nossas vidas, Pai. Então nós transbordamos também nas vidas de outras pessoas. Nós te agradecemos por esse tempo maravilhoso, nós consagramos Ele ao Senhor, nossos pares, nossas vidas, nossos corações, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vocês estão felizes? Então vamos lá, Pastor Greg. Vamos terminar. Amém. Vamos já finalizar. Pode ficar em pé.
Você quer presentes de Dia dos Namorados, começa cumprindo princípios para ser ainda mais próspero. Glórias. Amém. Queridos, uma honra tê-los aqui conosco. Gostaria apenas de orar, abençoar a sua vida para que a gente finalize. Antes de ir embora, dê ali um soquinho santo, ungido no Rick, na Paty. Lá atrás tem algo que você pode tirar foto. Você que está em casa vai ficar só na vontade vendo as fotos maneiras. Então, vamos encerrar. Feche seus olhos. Pai, nós te rendemos ações de graça por tudo que foi dito neste lugar. Nós cremos, Pai, em bons conselhos, nós cremos no espírito de conselho, Pai, fluindo em nosso meio, e a Tua palavra viva e eficaz, alcançando cada coração, trazendo refrigério, trazendo instrução, trazendo correção, trazendo resposta, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Obrigado porque nós estamos no melhor lugar que poderíamos estar, falando das coisas que são necessárias, Pai, das coisas que edificam a nossa vida. Pai, eu oro em nome de Jesus por relacionamentos saudáveis dentro deste lugar, relacionamentos, Pai, centrados na Tua palavra, propósitos sendo unidos, Pai. Obrigado porque aqueles que estão solteiros e desejam, Pai, unir-se a outra pessoa, que seja para somar, que sejam 2 100% se unindo para juntos com 200% do que são, possam continuar servindo o Teu reino, buscando a Tua vontade e fazendo com que o Teu evangelho seja pregado pelas nações. Obrigado, Pai, porque aqueles que já estão juntos podem avançar e crescer ainda mais, sendo sábios, dizendo para aqueles que estão vindo: ei, venham e venham por este caminho, porque eu já aprendi aqui e aqui, e é assim, e é dessa forma que vocês podem evitar problemas e melhorar e acertar de maneira ainda mais eficaz na vida de vocês. Obrigado, Pai, por aqueles que são experientes, ensinando, auxiliando, conversando e motivando, Pai, aqueles que são hoje inexperientes, que têm pouca idade ou que ainda não passaram por muitas coisas pela vida. Eu os abençoo, Pai, declarando o Teu Santo Espírito, ensinando, Pai, a cada um, e declaro, Pai, em nome de Jesus, que haverá capacidade e discernimento do tempo e o modo para todas as coisas. Tempo e modo sendo discernidos em nome de Jesus. Nós te agradecemos por esse tempo, Pai, e declaramos uma noite abençoada na vida dos nossos irmãos, um retorno para casa em paz e em segurança, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas para a nossa banda. Vão em paz, sejam abençoados na prática da palavra.